Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, quero que vocês entendam uma coisa. Deus tem algo, todo mundo presta atenção no que eu estou falando. Se você é dessa diocese, presta bem atenção. Deus tem algo grandioso para ser uma grande prova na estrada. Desde lá de Dourados. Saí de Dourados, deixei várias situações. Os santos anjos ficaram guardando e cuidando. Eu estou aqui, cheguei, o corpo deu uma arruinada, não consegui ir na PAC nem no presídio na sexta-feira. Hoje tive que sair várias vezes e ir para o hotel. E o Senhor, eu perguntando para o Senhor, o que o Senhor quer? Porque Deus nunca nos enviou em uma cidade para não dar fruto. Amém? Nunca. 2 Timóteo, capítulo 2. Nosso Deus não é homem para mentir. Nosso Deus, Ele não brinca. Por isso que São Paulo fala na carta aos Gálatas: com Deus não se brinca, não se zomba. Nosso Deus, Ele não brinca. Nós vamos fazer uma pregação hoje que vai transformar a história de vocês que estão aqui. E se vocês assumirem, irá transformar a história dessa cidade. Amém? Meus queridos, Nossa Senhora em Fátima, ela aparece a primeira vez 13 de maio, num lugar chamado Cova da Iria. 3 pastorinhos. A mais velha, Lúcia, tinha 10 anos. Francisco, 8 para 9 anos. E Jacinta, 7 anos apenas. Criancinha. Eu olho para uma criança de 7 anos, eu fico vendo meu filho, que a gente tem que ficar cortando, porque senão ele quer ficar jogando Free Fire no celular. Um batendo no outro dentro de casa. Amam Jesus, entram na capela do Santíssimo desde bebê, sabem, amam a Mamãe Maria. Quantas vezes eu, com violão, a gente pega e começa sozinho do nada, cantar louvores a Nossa Senhora. Mas eu fico imaginando uma criança de 7 anos, Nossa Senhora aparecendo para ela. 7 anos. O João Miguel tem 9, a idade de Francisco. O João Miguel junto com o Pedro Antônio, 1 ano e meio de diferença. É o Pink e o cérebro. Vocês entenderam, pessoal aí, referência? Meus guri. Os dois do meio, gente. 1 ano e meio de diferença. No meio deles tem meu sobrinho Zé Bento, que do João Miguel dá 1 ano e do Pedro 6 meses. Quando eles se juntam, vocês imaginam o que acontece. Louvado seja Deus pela saúde das crianças. Meu povo, Nossa Senhora aparece, primeira vez 13 de maio, e eles, sem entender quem era, na simplicidade, pergunta quem era ela fala que ela tinha vindo do céu. Eu vim do céu. E ela apareceu desse jeito, com uma veste branca, um laço dourado na cintura, um véu branco, com pontas douradas, as mãos postas em oração e um rosário na mão. Apareceu descalça e nos seus pés uma nuvem. Estar descalço representa para nós algumas coisas. Estar descalço, por exemplo, nós iremos ver daqui a pouco, quando Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, um santo serafim aparece para ele, fazendo o chamado que ele tinha que conduzir o povo ao êxodo, aquilo que nós cantamos no louvor. Aquele serafim diz para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é santo. Tirar as sandálias dos pés podemos entender também como um convite à adoração. Tira a sandália dos pés. Adoração.
O lugar que está é santo. Se Deus está ali, precisa ser adorado. Nossa Senhora aparece descalça, então podemos entender ela como uma santa e perfeita adoradora. Nossa Senhora diz que viria 6 vezes e apareceria ainda uma 7ª. Jacinta, Francisco e Lúcia viam, mas Francisco não ouvia Nossa Senhora, ele só via ela. E vamos entender um grau também que tem aqui. Estou dizendo que nós podemos entender, não estou dizendo que foi por isso que ele não ouvia, amém? Mas nessa primeira aparição, Lúcia já pergunta, sabendo que ela era do céu, se eles iam para o céu. Se eles iam para o céu. Nossa Senhora diz: Lúcia, você vai. Jacinta vai. Mas e Francisco? Vai ter que rezar, vai ter que rezar muitos terços e fazer penitência. Uma criança de 9 anos. Às vezes nós não mergulhamos na intimidade com Deus, às vezes nos falta intimidade com Deus, porque nos falta alguma coisa. Ele tinha que rezar mais, fazer mais penitência. Ele era o único que não ouvia, só via. Então às vezes a graça parcial está na sua vida, porque tem faltado para você algumas coisas. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Nossa Senhora aparece a 2ª vez. Na 3ª aparição, Lúcia não queria ir. Não queria ir. Ela foi em maio, ela foi em junho, em julho, porque começaram a mãe dela a duvidar dela. E Nossa Senhora dizia para eles: eu quero saber se vocês estão dispostos a viver o sacrifício pela conversão dos pecadores. E desde o começo Nossa Senhora falava para eles que as pessoas precisavam se converter para deixar de se perder. Se vocês querem o fim da guerra, precisa rezar. A guerra vai acabar, Nossa Senhora disse para eles, em uma das aparições. Mas, meus amados, prestem atenção no que eu estou falando para você, que está aqui. Nossa Senhora, quando ela chama eles, ela deixa claro da luta que eles iriam passar, mesmo sendo crianças. E Lúcia pensou em desistir. Lúcia falou: eu não vou. Eu não vou. Isso em julho. Jacinta e Francisco choraram e falaram: ela não vai. E eles ficaram em casa, em um quarto, chorando. Alguma coisa impulsionava a Lúcia. Lúcia foi lá, entrou, visitou os primos, entrou na casa e falou: ué, vocês não vão? Eles, cheios de lágrimas nos olhos, falaram: nós não vamos se você não for. Eles foram, Nossa Senhora apareceu. E eles perguntavam: o que a senhora quer? Ela falou: calma, eu quero que vocês voltem aqui até outubro, todo dia 13. Desde a primeira aparição Nossa Senhora falava isso. Eu quero que vocês voltem aqui até o dia 13 de outubro. Quem é a senhora? Eu sou do céu. Depois eu vou revelar quem eu sou para vocês. Meus amados, em agosto, mais ou menos dia 11 de agosto de 1917, Portugal estava vivendo ali o fim da monarquia, o fim de todo o estado que era vivido. E Portugal estava passando por uma prova e os poderes estavam manifestando muito excesso
nos lugares. E o administrador daquela região, ele era ateu. A mulher dele tinha fé e ele não. E ele duvidava. Ele maltratou as crianças, prendeu as crianças, causou uma revolta no povo, porque elas começaram a ir sozinhas. Quando elas começaram a contar, já na segunda aparição tinha 50 pessoas, na terceira tinha mais pessoas. Meus queridos, em agosto, quando eles ficaram presos, chegaram a ameaçar, pegaram Jacinta, a mais novinha, levaram Jacinta em um lugar separado, e tinha um caldeirão de azeite fervendo, para que ela contasse o que Nossa Senhora tinha falado, e na verdade era para confessar que não tinha aparição nenhuma. Ela ficou firme. Aquilo que o padre falou na missa, testemunho, vem de martírio. E a gente nega a fé por pouca coisa. Nós somos uma cambada de gente frouxa. Tem gente que tira o crucifixo para ir trabalhar, porque não quer que às vezes uma pessoa protestante olhe e não queira comprar dela. Tem gente que tira, eu não rezo o terço na rua em respeito às outras, dormi. Qual foi o evangelho de hoje? Quem tiver vergonha de mim, quem me negar, eu vou negar ele diante do meu Pai. Toma vergonha, católico. Toma vergonha. Os primeiros cristãos eram jogados nas arenas para serem comidos pelas feras, leões e tigres. E você não aguenta que alguém faz uma fofoca do você que você já quer sair da paróquia. Eu não vou no grupo de oração, por quê? Porque lá no núcleo não aceitaram a minha ideia. Toma vergonha na cara. Aí eu não vou, por quê? Porque o padre passou e não me cumprimentou. Cumprimentou só a Zefa, mas não cumprimentou a Maria. Meus amados, Tertuliano um dia escreveu: vamos parar de matar os cristãos, porque a gente está matando os cristãos e o sangue deles é semente para novos cristãos. Então cada vez que a gente manda eles para a arena, para o povo assistir, viver aquele pão em circo, quanto mais eles morrem, que eles morriam louvando a Deus. Lembra que eu disse na pregação passada, louvor não tem nada a ver com barulho. Então toma cuidado com o barulho que faz na missa, achando que é louvor. A animação, louvado seja Deus, é isso que nós fizemos. Animar, louvar. Agora o louvor na missa é diferente, ele é sublime, é com os anjos. Entenderam isso? Aquele povo sendo devorado pelas feras, eles louvavam a Deus com lágrimas de dor, louvavam a Deus. E aí o povo que ia assistir falava: mas o que é isso? Que Deus que é esse? E o povo começava a se converter. Aí eles pararam de matar os cristãos nas arenas. Jacinta foi chamada. Se você não contar a verdade e negar tudo isso, olha ali, caldeirão de azeite fervendo. Jacinta era braba. Já viram a foto de Jacinta? Santa Jacinta Marco? Só que eu fico imaginando que ela ficou com essa cara depois que Nossa Senhora mostrou para ela o inferno. Porque quando Nossa Senhora mostra para os pastorinhos o inferno e fala que muita gente estava indo para lá, eles se assustam não com o inferno, eles se assustam
como que os homens não sabem que o inferno existe e estão indo para lá? Tanto que Jacinta é uma que fala: minha mãe tem que avisar o povo, para o povo parar de ir para o inferno. Jacinta morre no outro ano, gente. Francisco morre depois também. E uma das aparições, Nossa Senhora fala: Jacinta e Francisco vão logo para o céu. Lúcia fala: e eu vou ficar sozinha? Lembra da pregação de ontem? Aquilo que ela falou para Juan Diego, lá em Guadalupe: acaso não estou eu aqui que sou sua mãe? Ela fala para Lúcia, quando Lúcia fala: eu vou ficar sozinha. Quando eu leio isso, toda vez eu choro. Ela fala: você nunca estará sozinha, eu estarei sempre com você. Você vai precisar ficar muito tempo, porque o meu filho quer que você propague ao mundo a devoção ao meu imaculado coração. A devoção ao meu imaculado coração. Nossa Senhora, em uma das aparições, mostra para eles o coração dela cheio de espinhos, e eles entendem que é o pecado dos homens, porque lembra um ano anterior, em 1916, que o anjo disse: tem que desagravar as ofensas ao Sacratíssimo Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora fala na última aparição: eu vou revelar quem eu sou. Nossa Senhora aparece. Tinha ali alguns relatos que tinham mais de 70 mil pessoas. Estava chovendo e ali estavam zombando das crianças. Cadê? De repente, o céu abriu, a chuva que estava de maneira torrencial secou, parou. Passados alguns minutos, a roupa do povo secou. E aconteceu aquilo que é chamado de milagre do sol. O sol dançou, tem imagens, depois você procura no YouTube. Ali estavam autoridades, povo incrédulo, ali tinha mídia. E o sol parecia que ele ia vir e cair sobre a terra. O povo se assustava porque o sol vinha e parecia que ia cair e destruir a terra. Nossa Senhora fala para as crianças várias coisas, trazendo ali as mensagens. Hoje nós ouvimos uma das mensagens de Fátima. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Nossa Senhora aparece com a Sagrada Família, como eu disse no final da Santa Missa. E Nossa Senhora diz para eles que tem que consagrar a Rússia ao Imaculado Coração dela, porque senão o mal da Rússia iria se espalhar pelo mundo. Estava em plena Primeira Guerra Mundial. Qual foi o mal da Rússia? O comunismo. O comunismo se espalhou pelo mundo. O comunismo chegou na América Latina. O único país hoje que o comunismo e a irmã mais nova do comunismo, que é o socialismo, ainda não dominou, foi o Brasil. Por isso que tem uma luta espiritual muito grande acontecendo. Indico você para assistir depois uma pregação catequética que eu fiz semana passada. Está no nosso canal do YouTube. Como católico deve votar assim. Segundo a doutrina da igreja condena o comunismo e o socialismo. Nossa Senhora depois, em 1936, quem colonizou o Brasil? Quem? Portugal. Nossa Senhora, em 1917, condena o comunismo, lá em Fátima, Portugal. Em 1936, quando ela aparece em Simbres, Pernambuco,
ela diz para aquelas duas meninas adolescentes: vocês precisam rezar o terço para o mal do comunismo não entrar no Brasil, porque se o mal do comunismo entrar no Brasil, vai ter muito derramamento de sangue. Ela continuou a mensagem de Fátima. Meus amados, dentre tantas coisas das mensagens de Fátima, das aparições, um dia Nossa Senhora disse para Lúcia disse isso para o Papa, que a última luta entre Deus e o demônio seria pelas famílias. Isso tem tudo a ver com o alerta do comunismo e do socialismo, porque todas as bandeiras que infelizmente o comunismo, que aplica a política que eles desenvolveram, chamado políticas de esquerda, todo lugar do mundo. Eu quero que alguém me traga uma prova diferente. Eu quero que alguém me traga as maiores. Ah, mas não, é pelos pobres. Mentira! Mentira! Quer manter o pobre sempre pobre, para usar como massa de manobra. O catecismo da igreja diz que a política social tem a obrigação de dar a dignidade para que a família tenha o seu sustento. É trabalho, não é bolsa. Mesmo que algumas precisem, e sempre existirão os pobres, isso é evangelho, amém? Depois você lê Mateus capítulo 25, os pobres sempre existirão, mas a vontade de Deus é que o povo viva o êxodo, a libertação, a saída. A bandeira da esquerda, que é os regimes totalitários do comunismo e do socialismo, todas são contra. Gente, isso aqui que eu estou falando para vocês, aqui eu não estou pedindo voto para ninguém, já vou deixar bem claro, amém? Estou falando da doutrina da igreja. Me provem ao contrário. Se alguém estiver aqui depois, você vem, você fala assim: não, deixa eu te provar, eu quero que você me prova. Todos os países onde foi implantado o comunismo, o socialismo, é miséria. É miséria. O ditador rico gastando um monte. Fidel Castro, ele aparecia às vezes na TV com 2 Rolex em cada braço, o relógio mais caro que existe. O ditador sempre rico e o povo pobre recebendo migalha. Não, o Estado vai dar tudo. O Estado tem que dar condição de trabalho. Não, vocês vão receber aqui o que vocês precisam. Não precisa comer carne, não. Quem disse? A gente sabe o que é melhor para vocês. Quem sabe o que é melhor para nós é Deus e a Virgem Maria, amém? Meus amados, ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Querem ensinar para as crianças nas escolas. Os partidos de esquerda tentaram aprovar várias vezes já isso aqui no Brasil, várias vezes. Depois você dá um Google e pesquisa. Implantar ideologia de gênero nas escolas. O que é ideologia de gênero? Ensinar para as crianças: olha, você não nasce homem, você nasce com o órgão genital masculino, mas não quer dizer que você é homem. Se você quiser ser mulher, você pode ser mulher. Quer dizer para as meninas: você nasce com órgão genital feminino, mas não quer dizer que você é mulher. Você pode ser homem se você quiser. Isso vai contra a criação. Depois você lê Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. São Paulo começa exortando o povo de Roma, dizendo:
abandonaram a lei natural, atraíram a ira de Deus, arderam-se em paixões devastadoras, homem por homem, mulher por mulher. A igreja é bem clara em relação à homossexualidade. A igreja jamais condena o homossexual. Jamais. Segundo o catecismo da igreja, o homossexual é convidado a viver a castidade. Eu sou casado, tenho a castidade própria do casamento. Você que é solteiro, tem a castidade própria. Assim como a pessoa que tem atração por pessoas do mesmo sexo é convidada a viver a castidade e viver em comunhão com Deus. Mas o pecado da homossexualidade é pecado, não tem o que fazer. Outra política da esquerda, aborto, que é condenado. O catecismo de Pio X, de São Pio X, deixa claro que é um dos pecados que brada ao céu. Quer dizer o quê? Que atraem a ira de Deus. Pega para mim, depois você lê, pesquisa em casa. Desde a América do Norte, América Central e na América do Sul, todos os lugares onde a esquerda assumiu, foi aprovado o aborto. O último lugar na América Latina foi a Argentina. Os mesmos militontos, cambada de tonto, que são contra você comer um boi assado, coitado da vida. Gente, Deus é perfeito na criação. Depois você lê Gênesis 1:26, eu preguei, falei sobre isso na pregação. Você sabe como que chama esses dentes pontudos aqui, ó? Que nós tem 4. Sabe como que ele chama? Como? Canino. Sabe para que ele serve? Rasgar carne. Ah, Deus errou na criação. Quem sabe hoje são os veganos. Os veganos que sabem. Deus não sabe nada. A mesma militonta vegana que é contra comer carne, porque carne é um assassinato de um animal, ela é a favor do aborto. Tem como entrar na cabeça? Você não pode matar o gado que foi engordado para ser abatido. Não tem alma, animal não tem alma, animal não vai para o céu. Não adianta quando morrer o cachorro fazer um desenho com asinha e auréola. Cachorro não vai para o céu. Amém? São criaturas de Deus, nós devemos cuidar e amar. Entender que tem um animal doméstico, bichinho de estimação. Tem um animal que é para alimentação. Antigamente era só animal de caça, depois evolui a humanidade e tem um animal de corte, um animal que é criado para isso, porque muda o mundo. Lembra as eras que vão mudando? Aí quem defende não pode comer esses dias, gente, semana passada, olha, gente, eu tenho problema com isso aí. Eu posso confessar um negócio para vocês não vão contar para ninguém não? Posso confessar? Tá filmando, Thiago? Ixi. Tá transmitindo, irmão, aí? Vocês que estão vendo a transmissão, vocês estão assistindo depois aqui no YouTube, não conta para ninguém que eu falo. Eu cresci na arte marcial, testemunhos para vocês ontem, desde pequeno. Estou com meu ombro lesionado, tendão rompido. Estou parado, tratamento médico. E aí, estava praticando só o boxe, vou voltar para o kickbox, porque meus meninos estão treinando, quero treinar com eles, quero dar treino para eles. Kickbox é uma das modalidades que eu já pratiquei. O meu objetivo era ser lutador de MMA. Eu não tenho paciência para certas coisas, não. Porque existe 2 tipos de cristãos. Não tinha os mártires que eu falei para vocês? Tinha ou não tinha? Só que teve uma época que os muçulmanos estavam dominando a Europa, matando os cristãos, dominando as igrejas.
o Papa convidou a igreja: quem quer ser um templário, um cavaleiro da igreja, e ir para a guerra, na espada mesmo? Aí quando a igreja reuniu um exército e começou a trocar espadada, porrada, eles pararam. Eu já sou mais dessa galera, entendeu? Eu já sou mais dessa galera. Esse tempo atrás, semana passada, melhor dizendo, um grupo de militontos, ativistas, furaram os pneus, estouraram os pneus de várias carretas. Se eu não me engano, foi na Inglaterra. A carreta que transportava leite, que era um protesto vegano. Levanta a mão os homens que estão aqui dentro, só os homens, levanta a mão os homens. Na Europa, tinha um padre idoso celebrando. Entrou um muçulmano, arrancou uma faca e degolou o padre. Irmão, não sei se você pensa igual eu, mas se eu estou na missa, pelo menos trabalho eu dou para ele. Nós precisamos ter posicionamento. Depois assistam uma pregação. Você é homem, você também mulher pode assistir. Tem uma pregação que eu fiz na conferência para homens, né, em São Paulo. Tiago postou ela semana passada. Homem raiz. O homem de Deus não é para ser frouxo, é para ser homem. Por isso que Deus criou a gente com força. Amém? Então, meus amados, nós precisamos entender que existe uma guerra contra a família. É o que Nossa Senhora fala. E por que chegou o tempo dos anjos na igreja? Por que Deus nos levantou e escreveu um livro, A Espiritualidade dos Santos Arcanjos? São milhares, lançamos ele em julho. São milhares de cópias já vendidas. Milhares. Pela editora Canção Nova. Porque o Senhor me cobrou para trazer uma ferramenta de oração. Nesse tempo que Nossa Senhora deixou claro que chegaria o tempo, e os tempos são agora. A luta é pela família. É pela família. Eu quero entregar para vocês. Vocês me dão mais alguns minutinhos, sim ou não? Sim ou não? Me dão mais alguns minutinhos. Pega comigo na Bíblia. Vamos começar por São Miguel. Vamos entender como a gente pode estar nessa luta. Estar nessa luta com Deus. Vai comigo em Josué capítulo 5. Josué é o 6º livro da Bíblia, depois do Pentateuco. Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. O último livro do Pentateuco é Deuteronômio. Vai lá em Josué capítulo 5, versículo 13. Vamos entender, a partir das mensagens de Fátima, e principalmente essa última mensagem, que é de extrema importância, a luta pela família. Acharam? Josué capítulo 5, versículo 13. Meus amados, quem aqui já rezou o cerco de Jericó? Levanta a mão. Cerco de Jericó. Quem está com a Bíblia Ave Maria aí? A conquista de Jericó na sua Bíblia começa em que capítulo? Capítulo 6, versículo 1. A Bíblia que eu uso é a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que nós usamos nos estudos teológicos. É considerada uma Bíblia mais fidedigna aos escritos, é melhor assim para o estudo. Na Bíblia Ave Maria, a conquista de Jericó não está no capítulo 6, versículo 1,
A conquista de Jericó, ela está no capítulo 5, versículo 13. Começa aí a conquista. Vamos entender como que se conquista em Deus, como que se derruba as muralhas. Seu Miguel, é dele que nós iremos falar agora. Encontrando-se Josué em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele, com uma espada desembainhada na mão. O que é a espada desembainhada? Pronto para a guerra. Deus não aguenta gente frouxa. Lembra Jacita com 7 anos? Diante do caldeirão de azeite fervendo. Que ó, embaçada a guria. Ó, não vou negar. Josué viu um homem com a espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não, mas sou chefe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué prostrou-se com o rosto em terra, adorou e disse-lhe: que tens a dizer o meu senhor a seu servo? O chefe do exército de Yahvé respondeu a Josué: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim fez Josué. Olha aqui para mim, preste bem atenção. Josué estava com um BO na mão. Deus, quando chama Moisés em Êxodo 3, Deus dá para Moisés um povo que estava há 400 anos escravo do Egito. Lembra que eu falei desses 400 anos escravo ontem? 400 anos, 4 gerações escravos do Egito. No capítulo 14 nós cantamos no louvor, Moisés passa com o povo no Mar Vermelho. Chega o povo no deserto, 40 anos no deserto. Fala comigo, 40 anos. 40 na Bíblia representa um tempo de preparação. 40 anos ficaram rodando no deserto, povo reclamão. Você pega o capítulo 15, o povo começa a reclamar com Moisés já. Capítulo 16, o povo reclamando: tirou nós lá do Egito para morrer no deserto. Lá no Egito a gente tinha as carnes nas panelas. Olha que povo problemático. 400 anos eles já estavam escravos. Há 4 gerações, há 400 anos, o povo hebreu não comia carne não. Trabalhava como escravo, apanhava e comia cebola. O povo começou a reclamar com Moisés. Êxodo 16, Deus manda o maná. O povo começa a trabalho para Moisés. Deus leva Moisés para o Monte Sinai e dá as tábuas da lei. O povo continua reclamando com Moisés. Deus manda construir a arca. Depois Moisés morre. No capítulo 1 de Josué, Deus fala para Josué: Josué, filho de Num, meu servo Moisés morreu. Josué era assistente de Moisés. Meu servo Moisés morreu. Você que vai introduzir o povo na terra que eu preparei. Josué, eu imagino Josué falando com Deus: ô Senhor, o Senhor não ama eu não? O povo que deu 40 anos de trabalho para Moisés, o Senhor está dando para mim? Eu imagino esse diálogo aqui. Você não te afaste da minha lei. Josué capítulo 1. Nem para a direita, nem para a esquerda. Permanece firme. Permanece firme. Ser firme e corajoso. Toda a terra que você pisar a planta dos seus pés eu vou te dar. Deus faz a primeira promessa a Josué. Aí Josué fala: tá bom, Senhor, eu abraço a causa.
Pode seguir. Vocês vão chegar diante de uma cidade chamada Jericó. Josué falou, já ouvi falar. Jericó é uma cidade murada. Tem um grande exército. Tá bom? Sem problema. Nós dá a volta, passa no meio. Imagina Josué! O Senhor me dá um povo problemático para eu conduzir esse povo, e é para passar no meio da cidade cheio de soldados. Passar no meio da cidade. O rei mandou fechar as portas de Jericó. Jericó, Josué capítulo 6, versículo 1. Jericó, cidade murada, tinha se fechado. Ninguém entrava nem saía dela. Ninguém entrava nem saía dela. E o rei deixou ainda os soldados todos em posição. Josué estava rezando. Você imagina essa oração de Josué aqui, do capítulo 5, versículo 13? Josué estava angustiado. Josué orando, de repente, ele viu um homem forte, um soldado, com uma espada desembainhada na mão, quer dizer o que? Fora da bainha. Josué olha, a primeira pergunta de Josué: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Se for dos inimigos, já começa o pau agora. Aquele soldado responde: não. Deixa claro que ele não é desse mundo. Ei, eu não sou daqui, eu acabei de chegar. Eu sou o chefe do exército do Senhor. Josué, homem de Deus, entendia que o exército do Senhor, antes de ser o povo de Deus que lutava, eram os santos anjos. Josué entendeu quando ele disse que ele era o chefe do exército do Senhor, era o chefe da milícia celeste. Quem é o chefe da milícia celeste? Quem? Vários exegetas e a própria exegese bíblica, que é a interpretação que a igreja dá ao escrito, fazendo referências aqui na própria Sagrada Escritura, deixa claro que aqui é o arcanjo Miguel. Qual é a primeira coisa que São Miguel fala para Josué, aquele que era assistente de Moisés? A mesma coisa que aquele serafim que eu comecei dizendo para você, de Êxodo capítulo 3, fala para Moisés: tira, porque o lugar que está é santo. O que Josué fez? Prostrou e adorou. Adorou a presença de Deus no anjo. Depois disso, São Miguel deu uma estratégia. A estratégia está lá no capítulo 6. Josué, pega o povo, pega a arca da aliança, pega 7 sacerdotes com 7 trombetas, dá volta na cidade 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, vocês vão dar 7 vezes a volta, 6 voltas ainda em silêncio. Na 7ª volta, no 7º dia, vocês vão fazer barulho, a muralha vai desabar, vocês vão subir a cidade, tomar ela de assalto, passar a fio da espada até os animais, recolher o tesouro para guardar para o meu templo, pegar os suprimentos para vocês. É isso que é para fazer. Mas quem que visitou ele? Quem que deu essa estratégia? Porque quando diz no capítulo 6, Deus disse a Josué, quem que Deus mandou? No final do capítulo 5? São Miguel. Então qual que foi a primeira estratégia? Oração. Deus dá uma segunda estratégia. Pega a arca. Vocês querem conhecer quem que é a arca? A igreja chama a Virgem Maria de nova arca da aliança. No parágrafo 128 do Catecismo da Igreja, a igreja explica para nós que existe algo chamado tipologia bíblica. O que é a tipologia bíblica? É alguém do Novo Testamento que é lá escondido
no Antigo Testamento em outra pessoa ou em algum objeto, é uma prefiguração de alguém. E uma tipologia bíblica, um tipo bíblico de Nossa Senhora é a Arca da Aliança. Tanto que os santos padres da igreja chamam ela de Nova Arca da Aliança. São Luís Maria Grimond de Montfort, quando escreve o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, ele chama ela de Nova Arca da Aliança. Depois você lê Êxodo capítulo 25. Deixa eu explicar para vocês o que continha na arca. O que continha na arca? Dentro da arca tinha a vara de Araão, o sacerdote. Tinha uma urna de ouro com um maná dentro, o alimento que descia do céu. As tábuas da lei que Deus tinha dado para Moisés. Em João capítulo 6, Jesus ele diz que antes no deserto Deus mandou um maná, e mesmo os pais deles comendo um maná morreram. Ele era o novo maná, o pão vivo descido do... Então, se na Arca da Aliança tinha o maná, no ventre da Virgem Maria tinha Jesus, que é o pão vivo descido do... Ajuda eu? Do céu. Jesus, ele é o sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, a vara do sacerdócio. Então ela trouxe no ventre o sacerdote, sim ou não? Em João capítulo 1, vai dizer que no princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez e habitou entre nós. Então o que é verbo? Verbo, palavra. São Miguel Arcanjo, ele é o perfeito adorador do verbo divino, do verbo encarnado. No ventre de Nossa Senhora, então, estava ali o pão vivo descido do céu, o sacerdote e o verbo encarnado, a palavra. Então São Miguel, ele dá uma outra estratégia. A primeira, adoração. A segunda, propósito com quem? Com quem? 7 dias dando volta, em volta do problema. Com quem, gente? Com a arca. Tem que ter propósito, Nossa Senhora. Nossa Senhora, na aparição em Fátima, ela fala: reze o terço todos os dias. É 25 minutos para rezar o terço. Se você trabalha longe de casa, você reza o rosário. Você reza um terço para ir, um terço para voltar. Reza um terço em casa. Quando você vê, você rezou o rosário. Meus amados, quando a gente vai para longe, a gente reza o rosário. Quando a gente vai para perto, dentro do carro, a gente reza o terço. Quando a gente sai em missão, vocês estão entendendo, né? Quando a gente vai para muito longe, a gente reza 1000 Ave Marias. Um dia a gente estava indo para muito longe, uma cidade chamada Juína, Mato Grosso. Não, é mais longe que Paracatu, vocês estão entendendo? É a cidade pior. As estradas do Mato Grosso é umas 4 vezes pior que as estradas de Minas Gerais. Imaginou? Fala comigo, misericórdia. As estradas do Mato Grosso. E a gente saindo do Mato Grosso do Sul, 1750 quilômetros até Juína. Rezando 1000 Ave Marias. Quando chegou a madrugada, isso foi em 2014, Tiago. 2014, Tiago estava comigo. Estávamos em 13, 14 missionários, 15 missionários da van. E os 2 motoristas. O seu Vicente estava dirigindo. De repente, o GPS apagou. Nós sofremos isso vindo para cá. Foi uma cilada do inimigo, gente. Eu não estou falando como alguém aleluiado não, tá? Porque o GPS apagou, chegando em um trevo e não tinha placa para Paracatu. Isso, dá problema aí, né? Errou ali até chegar à próxima cidade.
Nós chegamos aqui, a missa começava às 7, nós chegamos 7:01 aqui. Imagina se nós erramos o caminho. Nesse dia o GPS apagou. Seu Vicente tinha 3 lugares para ir, só que não tinha intimidade com o anjo da guarda não. Foi no lugar errado. De repente eu acordei com a água batendo na minha cara. A gente estava no meio de uma chuva. Os vidros da van abertos. No meio do nada. Porque no Mato Grosso tem muito mato. Mato Grosso. E nós no meio do mato. Eu ouvi o seu Vicente dizendo para o seu Nelson, dono da van: vai acabar o diesel. No meio do nada, nós estávamos ali. A maioria que estava dentro da van era menina. Eu sempre me preocupo muito com isso. Não toca nas minhas filhas, você vai arrumar problema. Gente, falei, senhor Nelson, o que está acontecendo? Ele falou, um probleminha aqui. O que foi? Está acabando o diesel. Falei, senhor Nelson, Nossa Senhora vai levar nós num posto. Acordei os missionários, voltamos a rezar as 1000 Ave Marias, que a gente vai rezando ao longo do caminho. Nas 1000 Ave Marias, cada mistério, ao invés de 10, são 50 Ave Marias. Acabou o diesel da van. Falei, senhor Nelson, pode bater a chave. Seu Nelson pegou a van automática, novinha. Seu Nelson, não desliga a van. O povo não para de rezar. O povo só aqui, Ave Maria, cheia de graça. Eu falei, acabou disso, reza! Ave Maria, cheia de graça. Olha para nós estamos no meio do nada, reza! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E o seu Nelson aqui, ó, pegou a van, foi indo. De repente a gente viu 4 luzes. Era um ônibus de linha, no meio do nada, estrada de chão, chovendo. O seu Nelson parou o ônibus e falou assim: cara, você tem diesel? Acabou o diesel da van. O cara falou, não tem diesel aqui. A próxima cidade está em torno de 60 km. Falei, senhor Nelson, só não desliga a van. Missionários, só não parem de rezar a Ave Maria. Andamos. Chegamos lá. Na cidade. Primeiro posto. Não tinha o diesel S10 que ele abastecia na van. Falei, senhor Nelson, não desliga. Tem o diesel S10? Não, só tem na outra entrada da cidade. Falei, senhor Nelson, Nossa Senhora vai levar a gente lá. Fica tranquilo. Vamos no outro posto. Chegamos lá, já estava, era 4 e pouco da manhã, né, Tiago? A gente foi no banheiro, escovar o dente. O senhor Nelson entrou no banheiro agoniado. Agoniado. Fala, Mateus. Vem aqui. Vem aqui. Me levou lá na bomba. Falou, olha na bomba. Eu falei, senhor Nelson, cabe diesel, hein? Eu falei, não, você não está entendendo. Eu conheço o meu carro. Ele colocou mais diesel do que cabe. Eu falei para ele assim, senhor Nelson, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Nossa Senhora é mãe. E mãe, quando dá para o filho, ela sempre dá sobrando. Sempre. Quando nós chegamos para pregar o carnaval, eles viram um padre lá no fundo e foram pedir para confessar, sozinho, ninguém falou nada para eles. Só confessar. O senhor Vicente fazia não sei quantos anos que não confessava e não comungava. O senhor Nelson também fazia muito tempo que não confessava. Só que não era um simples padre, não que o padre é simples, era o bispo.
Era o Dom Neni. Eles confessaram com o bispo. Normalmente quando a gente vai para um lugar, o que o motorista faz? Vão dormir. Os dois estavam no momento de cura e libertação na frente do palco. Na volta, quando nós entramos na van, eles falaram, vamos rezar nosso tercinho? Falei, vamos. Meus amados, hoje, o seu Nelson é um dos coordenadores na paróquia dele, é ministro extraordinário da comunhão eucarística. Quero falar um negócio para você. A estratégia de São Miguel, adoração e a devoção à Virgem Maria. São Miguel Arcanjo, ele é o perfeito adorador do Verbo Divino. Ele é o perfeito adorador do Verbo Divino. São Miguel sempre vai te contar. São Miguel, o povo faz a quaresma de São Miguel. Quem é que rezou a quaresma de São Miguel? Levanta a mão aí. Cuidado, hein? Tá virando a superstição dos infernos. O povo já está vestindo o capacete de São Miguel, rezando com espada. O povo está tudo atrapalhado. Não, para com isso. Como que você tem coragem de falar isso? Eu tenho porque eu sou igreja. Você não é igreja? O senhor não? Nós temos que cuidar da nossa casa. Mas aí o povo já vestindo o capacete da milícia celeste, espada de São Miguel. O povo que um dia está com a couraça de São Miguel. Que um dia tem gente com pena da relíquia. Já teve pena, já teve relíquia. Por mais que é uma pena de São Miguel, o anjo não tem nem pena, gente. Para com isso. Ajuda nós. A batalha que houve no céu não teve espada. Foi uma batalha de pensamentos. Foi uma batalha de ideias. Enquanto Lúcifer argumentava, questionando que Deus não existia, e às vezes era somente um ser também criado, que estava querendo ser adorado, por isso que ele disse, não, eu acho que vocês têm que adorar a mim. Lembra? Eu falei sobre isso, foi hoje, né? Hoje falei sobre isso. Vocês têm que adorar a mim. E aí de repente um anjo se levanta e fala, ei, amigão, calma aí. Quem é você? Quem é como Deus? Quem é como Deus? E nessa batalha de ideias, por isso que uma das invocações que nós fazemos a São Miguel é São Miguel, luz dos anjos. Santo Tomás de Aquino explica como os anjos não têm matéria corpórea. Quem está gostando da catequese, levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. Como não tem matéria corpórea, não tem corpo. Parágrafo 328 do Catecismo. Os anjos, eles não conversam por palavras. Por isso que quando você, no céu vai ser assim. Dá um dó maior para mim. Não veja a hora que tem carismático que é atrapalhar da cabeça, né? Tudo aleluia. Não vejo a hora de chegar no céu para ficar cantando. Então eu direi, vou cantar no céu. Não tem esse barulho que você pensa que tem no céu. Por isso que a liturgia eu estou batendo. Deus está mandando eu bater nessa tecla hoje o dia inteiro. Voltar à essência do que é a missa. A liturgia rezada não é barulhenta. Mas o que o povo gosta mesmo é missa de cura e libertação, porque o povo parece... Olha, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Josué ia ter dó dos padres, dos bispos de hoje. Que hoje, eu imagino um bispo chegando no céu, encontrando com Josué. Josué falou assim, eu vi sua diocese. Eu sei o que você passou, porque Deus me deu um povo igualzinho esse, para passar no meio de Jericó. O povo, gente, só reclama. O povo acha que no céu vai ter barulho.
E Santo Tomás ele explica o quê? Os anjos não verbalizam, eles conversam por iluminação. Iluminação é acesso ao pensamento. Quando Reginaldo, um monge beneditino, escreveu a oração: Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou, não é mérito, é a piedade divina. Se a ti me confiou, sempre me rege, governe e... O que é o anjo iluminar? É o anjo trazer a verdade de Deus. Isso é a iluminação. Então por isso que Santo Tomás ele explica que os anjos eles conversam por iluminação. Até Santo Tomás acreditava, essa teoria já caiu por terra, que os anjos de uma hierarquia inferior não conversavam com a da hierarquia superior, porque eles conversam por iluminação. Então é um anjo iluminando a verdade para o outro. São Miguel Arcanjo ele é o herói do mundo angélico. Por isso que Santo Tomás, a súplica, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, suplemento dela na questão 76, a mesma questão que diz que os nossos anjos da guarda servem no ministério de Miguel, que eu falei ontem. Nessa mesma questão diz que aquilo que Miguel assume, todas as outras ordens angélicas assumem com ele. Ele é o herói do mundo angélico, porque Miguel, ele defendeu a causa de Deus. Por isso que uma outra invocação que nós fazemos a São Miguel, depois você lê no meu livro, são 9 invocações a cada arcanjo. 9 invocações a cada arcanjo. Vai dizer que, escute isso aqui, São Miguel, baluarte da verdadeira fé. O que é baluarte? Fundamento. Porta-estandarte da Santíssima Trindade. O que é o porta-estandarte? É aquele que sustenta a bandeira, a causa de Deus. A devoção a São Miguel Arcanjo não tem que te levar a achar que você vai ficar vencendo o demônio. Sabe como que você vence o demônio? Fazendo a vontade de Deus. Depois você lê a Epístola de São Judas, penúltimo livro da Bíblia, é um capítulo somente, versículo 9, a visão que ele teve, quando eu vi o arcanjo Miguel disputando com o demônio o corpo de Moisés. O arcanjo Miguel não fulminou nenhuma sentença contra o demônio, mas disse que o próprio Deus te repreenda. Fala comigo, que o próprio Deus te repreenda. O próprio arcanjo Miguel joga a bola para Deus. E fica você, eu vou mandar embora. Por isso que a comunidade UA vai fazer um curso sobre exorcismo, para o leigo entender como que é a batalha com o demônio. Como o senhor Rubens Miralha, nosso exorcista. Amanhã eu vou fazer o convite para o curso, também quem quiser, depois pode se inscrever, vai ser o mês que vem online. Ficar disponível por 1 ano, 40 horas. Aprendendo sobre o rito do exorcismo, sobre a ação do demônio, a ação ordinária e as extraordinárias que eu falei hoje à tarde. Meus amados, se Satanás peca por orgulho, Miguel vence ele pela humildade. Se você olhar Apocalipse 12, Apocalipse 11 começa a visão da arca entrando no templo. Quem é a arca? Depois ele vê um sinal no céu, uma mulher, ele vê um outro sinal, um dragão. Ele vê a rainha e vê o dragão. Mas aí no versículo 7 do capítulo 12, quem que veio? Quem aparece? Quem? Miguel. Houve uma batalha no céu. O dragão se lança contra a rainha. Quem vem? O chefe da milícia celeste. Houve uma batalha no céu. A batalha de São Miguel é pela nossa alma. Cris, a culpa é sua. Você falou que era para respeitar a moção de Deus. Hoje nós vamos parar em São Miguel,
Amanhã nós vamos falar sobre a fidelidade, sobre o anjo da guarda, sobre família.